Olá, seja bem-vindo ao canal Falando sobre Ética, eu sou o comandante Ricardo. No vídeo de hoje, vamos falar de um pensador muito citado nas redes sociais e na mídia atualmente, chamado George Orwell. A minha principal base de consulta, como eu sempre divulgo, é o livro do Rodrigo Constantino, Pensadores da Liberdade, em cuja síntese adiciono o resultado de minha pesquisa e faço um link com a realidade brasileira. Então, vamos lá. Eric Arthur Blair nasceu na Índia Britânica em 1903 e faleceu em Londres em 1950, aos 46 anos, vítima de tuberculose. Ele é mais conhecido pelo seu pseudônimo George Orwell. Foi um escritor, ensaísta e político inglês. Sua obra é marcada por uma inteligência perspicaz, bem amargurada, como reflexo de uma consciência profunda das injustiças sociais e de uma intensa oposição ao totalitarismo, bem como de uma paixão com clareza pela escrita. Sua hostilidade ao stalinismo é marcada por sua pesquisa do socialismo soviético, cujo regime denunciou em seu romance satírico A Revolução dos Bichos, escrito na época da Segunda Guerra Mundial. Trata-se de uma alegoria dos bichos que retrata fielmente o que ocorre quando o comunismo é implantado no país. Mostra que aqueles que renunciaram à liberdade em troca de promessas de segurança acabam sem nenhuma das duas. Aqui no Brasil, esse processo está caminhando. Nossas liberdades estão sendo paulatinamente tolhidas. Nossos recursos estão sendo drenados para o governo por meio de impostos cada vez mais altos e numerosos. Candidatos a cargos eletivos que estão sendo perseguidos um a um. E a censura está sendo implantada. Uma censura muito pior que aquela que existia na época do governo militar. Lembremos que a censura prévia é a porta de entrada da repressão. Lembremos também que a soberba precede a queda. Vemos a soberba manifestar-se em alguns indivíduos detentores do poder. Trata-se de um sentimento de orgulho excessivo ou de arrogância, caracterizado por uma pretensão de superioridade em relação aos outros, muitas vezes acompanhada de desdém ou desprezo. Após esse conceito, é fácil perceber quem são. Em 1946, Orwell previu o colapso da União Soviética. Ele afirmou: ou o regime soviético se democratiza ou morrerá. Foi considerado pelo historiador Robert Conquest, dos Estados Unidos, como uma das primeiras pessoas que fizeram tal previsão. De acordo com um artigo de Conquest, publicado em 1969, com o tempo, o comunista será confrontado com uma crise fundamental. Não podemos dizer com certeza que ele vai se democratizar, mas tudo indica que ele terá, como disse Orwell, que se democratizar ou perecerá. A China adotou uma posição híbrida, capitalizou-se, em parte, na sua economia para exportar produtos para o mundo e manteve a repressão para a sua população. Desta forma, sobrevive, mas atualmente enfrenta uma crise que não podemos ter conhecimento de detalhes por conta da censura que existe lá. E esta censura é que querem implantar aqui. Conquest afirmou que temos também que estar preparados para lidar com as mudanças drásticas resultantes da agonia do aparelho estatal socialista, atrasado e implantado em alguns países, que pode ser destrutiva e perigosa. Orwell estava certo. Os países que adotaram o socialismo jamais progrediram. Viram sua população empobrecer e a oligarquia dominante enriquecer. Viram a corrupção se espalhar. Viram o retrocesso ao invés do progresso. Então, qual a moral
da história do livro A Revolução dos Bichos. A moral da Revolução dos Bichos é que, embora a ambição e a luta por ideais podem levar a mudanças positivas, a corrupção trazida pelo poder e a falta de vigilância podem distorcer os objetivos iniciais, resultando num regime opressivo ainda mais injusto e cruel que o anterior. Roberto Campos afirmou que o socialista é o cara que alardeia intenções e dispensa resultados, que adora ser generoso com o dinheiro dos outros e prega a igualdade social, mas se considera mais igual que os outros. Os ideais igualitários sempre conquistaram e ainda hoje conquistam inúmeros adeptos. Lamentavelmente, esses ideais são corroídos pela própria natureza humana, que desembocam em tiranias. E esses ideais são divulgados por socialistas e comunistas, que são falsos. Trata-se apenas de um artifício para enganar os menos esclarecidos. Na década de 1940, Orwell escreveu outro de seus livros famosos, com o título 1984. Neste livro, ele descreveu no que se transformaram as nações socialistas com o passar do tempo. Fez uma análise dos resultados práticos obtidos no socialismo. Mostrou uma clarividência incrível como funciona a mentalidade dos socialistas e criou, e citou quais são as consequências disso. Orwell também demonstrou que a nova aristocracia que tomaria o poder pelo socialismo seria composta, majoritariamente, por burocratas, cientistas, técnicos, sindicatos, publicitários, sociólogos, professores, jornalistas e políticos profissionais. A origem dessa gente era a classe média, assalariada e os escalões superiores da classe operária. Vivia numa sociedade moldada por um mundo no qual o governo era centralizado e onde as liberdades individuais eram combatidas. O Brasil inovou com a inclusão dos operadores de direito, o que piorou muito a repressão e eliminou aquele poder que Montesquieu criou para ser isento e imparcial, para que pudesse dirimir controvérsias e promover a aplicação da lei. Essa oligarquia procura o poder pelo poder, sem nenhum interesse no bem-estar alheio. Utiliza a Revolução Sem Armas, criada por Antônio Gramsci, como um meio para se chegar à ditadura. A manipulação da mente das pessoas é um dos principais mecanismos de manutenção do poder. O advento da televisão e agora das redes sociais, por meio da censura prévia, é inconstitucional. Tornou-se ainda mais fácil manipular a opinião pública. E pela primeira vez existia a possibilidade de impor não apenas a completa obediência à vontade do Estado, como também estabelecer a completa uniformidade de opinião em todos os seus súditos. A única base segura dessa oligarquia é o coletivismo, já que a riqueza e o privilégio são mais fáceis de defender quando possuídos em conjunto. Por isso, a conhecida abolição da propriedade privada é sempre defendida pelos socialistas e acaba sendo, na verdade, a concentração da propriedade que passará para as mãos de um número pequeno de indivíduos que são os donos do poder. Para conseguir seus objetivos, eles abusam da distorção linguística com o uso de termos abstratos como justiça social, como desinformação, como discurso de ódio, como o direito à cidadania, como o controle participativo da sociedade, ou seja, uma retórica coletivista para a tomada do poder, somente para isso. Também utilizam a velha prática do socialismo, que é acusar os outros daquilo que fazem. Realizam isso como uma maciça colaboração muito bem remunerada de uma imprensa comprada e de indivíduos que operam redes sociais
justamente para impregnar a mente daqueles com menor discernimento, porque são mais fáceis de manipular. Para essa oligarquia privilegiada, a classe média representa um grande perigo e, por isso, deve ser o principal alvo dos governos socialistas. O melhor meio para conseguir oprimi-la é por meio de impostos cada vez mais abrangentes e maiores, porque esses impostos escorchantes vão gerar sua extinção. A finalidade do socialismo é a igualdade de todos na pobreza, com exceção dos oligarcas. A ameaça externa é muitas vezes usada como pretexto para o aumento do controle interno, assim como para o fortalecimento do aparato militar. Um exemplo típico disso é a Venezuela. O ódio é constantemente fomentado e, quando não há mais inimigos reais, cria-se novos. Gera-se cortinas de fumaça para encobrir a corrupção e os escândalos. Espera-se que sempre haja inimigos externos e traidores da oposição. Não deve haver lugar para a razão e para a busca da divulgação imparcial dos fatos. Os inimigos reais daqueles que estão no poder são aqueles que possuem pensamento independente. Estes precisam ser abolidos. Um dos meios de controle mais interessantes abordado por Orwell é a manipulação da mente. Para isso, deve haver uma incansável flexibilidade na interpretação dos fatos e das palavras. O relativismo deve ser sempre permanente, sempre interpretando fatos sem objetividade, para que a verdade seja sempre aquela que o partido do poder deseja. Hoje sabemos que essa prática é conhecida como narrativa e é amplamente usada para distorcer os fatos e a verdade associada a eles. Mas, como eu já afirmei, os fatos sempre estarão na história e na memória, basta resgatá-los. Os socialistas costumam reescrever a história com frequência. Assim, o passado deve ser sempre alterado para que se perca a memória dos fatos e se elimine a verdade. Eles fazem isso para provocar a insegurança, a descrença nas instituições e nas pessoas, geram o caos, provocam a desordem, criam a confusão, e tudo isso para que seu trabalho de destruição dos valores que sustentam as sociedades seja facilitado e passe despercebido. Todo partido socialista mantém essas práticas como sua característica. Para eles, o que interessa é o poder. Para isso, abusam do relativismo e combatem as ideias que sejam contrárias ao seu pensamento. Gastam bilhões em propaganda para lavar o cérebro daqueles suscetíveis à sua propaganda. Os socialistas apelam para o culto à personalidade, abusam dos neologismos, utilizando-se de termos vagos e maleáveis, para defender aquilo que queria defender no momento. E criam elementos externos para culpar os outros, cuja influência consideram prejudicial ao seu poder. O discurso é invariavelmente coletivista, na tentativa de aniquilar a reputação de determinadas pessoas frente à sociedade, desqualificam os oponentes com rótulos e com agressões pessoais constantes. Vimos isso acontecer na prática no governo federal passado. Detestam as liberdades individuais e a liberdade de escolha. Já os comunistas sempre fizeram muita propaganda pela paz, enquanto na prática a paz sempre foi sua inimiga. Tentam monopolizar os fins para que não precisem debater os meios. Os comunistas e os socialistas não têm bagagem intelectual para debater coisa nenhuma. Assim, todos que não compartilham com seus slogans são inimigos e devem ser destruídos. São inimigos, não são adversários políticos. Para essa gente, não existe adversário para debater ideias, com o fim de melhorar a sociedade. Ou é aquilo que eles querem, ou nada. Ser tolerante com eles é o caminho para a destruição. Com relação a eles, prevalece a impunidade.
e esta abre caminho livre para o crime, e os corruptos agradecem. Vejam o que está acontecendo com o recente escândalo de corrupção do INSS. Bilhões de reais foram subtraídos de aposentados ignorantes, idosos e facilmente manipuláveis, que infelizmente são aqueles mais pobres, ou seja, vulneráveis aos inescrupulosos. O caso está sendo de todas as formas abafado, porque certamente há poderosos envolvidos e não lhes interessa que sejam descobertos. Lembrem-se que em 2026, ou seja, no ano que vem, haverá eleições. O socialismo e o comunismo tendem a centralizar o poder, e o resultado disso normalmente é catastrófico. O setor público incha absurdamente, a quantidade de empresas estatais dispara, o aparelhamento das instituições cresce, e o resultado disso, invariavelmente, é a crise. A ineficiência é a regra, a corrupção é generalizada, e tudo isso é agravado pelo excesso de burocracia e falta de transparência. George Orwell é considerado, hoje, um dos mais influentes autores do século XX. Bem, era isso que eu queria transmitir sobre George Orwell no dia de hoje para você que me assiste. No próximo domingo falaremos sobre Milton Friedman, famoso economista que criou uma frase célebre na economia: não existe almoço grátis. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia de 1976. Por hora, era isso que eu queria transmitir para você que me prestigia com a sua atenção neste domingo. Deixo aqui meu muito obrigado. Se gostou desse vídeo, deixe o seu gostei. Se desejar, comente, compartilhe esse vídeo e inscreva-se nesse canal. Este é o canal Falando sobre Ética, eu sou o Comandante Ricardo. Aguardo você. Até lá.